Meu nome é Lili, e antes mesmo de aprender a escrever meu próprio nome, eu já sabia o que significava ocupar pouco espaço dentro de uma casa enorme demais para mim. A mansão onde cresci tinha janelas tão grandes que deixavam o sol entrar como se fosse dono de tudo, mas, curiosamente, nunca iluminavam o suficiente para que alguém me enxergasse de verdade. Eu me movia pelos corredores largos como uma sombra que aprendeu a não incomodar ninguém, uma sombra que observava, absorvia e entendia o mundo em silêncio. Enquanto isso, minha irmã Helena caminhava pelos mesmos corredores como se tivesse nascido para ser vista, aplaudida e adorada. Ela parecia pertencer àquele lugar com uma naturalidade quase cruel. Lembro-me das festas luxuosas que meus pais promoviam desde que eu era pequena. Eram noites em que eu ficava perto das paredes, segurando um copo que nunca bebia, apenas para parecer ocupada e não me tornarem ainda mais invisível do que já era. Helena descia as escadas como uma celebridade em miniatura, sempre com vestidos brilhantes, laços exagerados e um sorriso que ela treinava diariamente diante do espelho. Os convidados se inclinavam para elogiar. Que menina maravilhosa! Ela vai ser uma grande mulher, Álvaro, Beatriz, sua filha é deslumbrante. Eu observava de longe, torcendo para que algum olhar se desviasse e me encontrasse por acaso. Mas era raro. Quase nunca acontecia. Na escola, a história não era muito diferente. Helena sempre teve o papel principal, nas peças de teatro, nas apresentações de dança, nos discursos estudantis. Ela era convocada a representar a escola em eventos externos. Eu era convocada a segurar o figurino, carregar o equipamento, ajudar as professoras. Minha mãe dizia que eu era responsável, mas esse elogio tinha gosto amargo, porque significava apenas que eu servia bem aos outros. Uma vez, olhando para o meu caderno, ela suspirou e comentou: Lili, você precisa aprender a se destacar como sua irmã. Pessoas discretas demais não vão longe. A frase ficou ecoando na minha mente durante anos, não como conselho, mas como sentença. Quando eu era adolescente, as diferenças se tornaram mais nítidas e dolorosas. Meus pais começaram a envolver Helena nos negócios da família, mesmo que ela não demonstrasse grande interesse em entender nada, para ela, aquilo era só mais um palco onde poderia brilhar. Eu, por outro lado, ficava com a parte silenciosa do trabalho. Reunia documentos, comparava números, organizava relatórios que ninguém me ensinou a fazer, mas que eu aprendi observando e tentando. Passei a entender termos jurídicos e financeiras antes mesmo de terminar o ensino médio. Não porque alguém me orientou, mas porque eu precisava de alguma forma de validação, mesmo que nunca viesse. Muitas vezes, eu entregava relatórios prontos ao meu pai, e ele nem olhava nos meus olhos. Apenas dizia: deixe na mesa da Helena. Ela analisa. Helena nunca analisava nada. Mas, dias depois, eu a ouvia contar aos meus pais que havia resolvido um problema complicado da empresa, enquanto segurava o documento que eu mesma tinha preparado. E meus pais a aplaudiam. Era um teatro grotesco, e ainda assim eu continuava escrevendo relatórios, organizando agendas, resolvendo crises. Algo dentro de mim acreditava que, em algum momento, eles perceberiam. As noites eram o meu refúgio. Depois de longos dias de trabalho invisível, eu me trancava no meu quarto, um espaço afastado do resto da casa, como se tivessem evitado me colocar muito perto da vida social da família. A iluminação era fraca, mas era suficiente para eu mergulhar em livros, planilhas e anotações. Muitas vezes, eu imaginava uma versão da minha vida onde meus pais me chamavam para conversar, onde eles me perguntavam como eu estava, onde me incluíam em decisões importantes não por obrigação, mas por amor. Essa versão nunca aconteceu. A relação com Helena nunca foi agressiva, já era pior que isso. Era passivamente cruel. Ela sorria para mim como quem sorri para alguém inferior. Fazia elogios que mais pareciam insultos disfarçados. Você tem talento para ser auxiliar, Lili. Nem todo mundo tem vocação para brilhar na frente das câmeras. Eu nunca respondi, não porque não tinha palavras, mas porque sabia que qualquer tentativa seria convertida em drama ou rebeldia aos olhos dos meus pais. Naquela época, eu tinha a ingenuidade perigosa de acreditar que o esforço sempre vence. Estudava sem descanso, tirava notas impecáveis,
conciliava faculdade com trabalho dentro das empresas da família, mesmo que ninguém realmente quisesse que eu crescesse ali. Meu pai certa vez comentou: Helena nasceu para liderar. Você nasceu para apoiar. Cada filha tem seu papel. Essa frase se alojou no fundo da minha alma como um espinho que nunca pude arrancar. Ainda assim, eu insistia. Acreditava que, se eu mostrasse meu valor, se eu fosse útil, se eu trabalhasse duro, um dia o mundo dentro daquela casa mudaria. Um dia, meu nome seria chamado sem que fosse apenas para consertar algo. Um dia, eu seria vista. Um dia, eu seria parte, não apenas uma extensão silenciosa do que eles queriam projetar. Eu só não sabia que esse um dia jamais viria daquela forma. E que, para ser vista, eu precisaria primeiro ser completamente apagada. Passei a vida inteira convivendo com Helena como se existíssemos em universos sobrepostos, caminhávamos pelos mesmos corredores, sentávamos às mesmas mesas e participávamos dos mesmos encontros familiares, mas nossas realidades nunca se tocavam. Eu era a engrenagem silenciosa, e ela, o espetáculo. No início, tentei me enganar dizendo que aquilo não me incomodava, que cada pessoa nasce com seu próprio caminho. Mas a verdade é que a indiferença cotidiana corrói aos poucos, não com violência, mas com repetição. Cada gesto esquecido, cada palavra não dita, cada reconhecimento direcionado a ela era uma gota a mais naquele vazio que crescia dentro de mim. Helena sempre soube usar os próprios encantos como ferramenta. Era gentil quando precisava de algo, distante quando não precisava. Nossos diálogos eram quase sempre curtos e quase sempre pontiagudos. Você poderia revisar isso para mim? Eu confio tanto na sua organização, ela dizia, com a doçura ensaiada de quem elogia enquanto delega. Quando eu entregava tudo pronto, horas depois, a mesma cena se repetia diante dos nossos pais. Eu cuidei de tudo, podem ficar tranquilos. Nunca havia espaço para esclarecimentos, nunca havia dúvidas do lado deles, Helena sempre era a versão oficial da verdade. Passei a perceber sinais mais perturbadores à medida que amadurecia. Reuniões importantes aconteciam sem que eu fosse chamada, mesmo sabendo que eu dominava melhor os detalhes técnicos do que minha irmã. Decisões sobre contratos surgiam prontas, e eu apenas era convidada a dar uma olhadinha rápida, sempre depois que tudo já estava acordado. Meu pai repetia com voz neutra: Helena tem visão estratégica, Lili. Você é mais operacional. Eu aceitava aquelas palavras com um nó na garganta que nunca chegava a se desfazer. A cada evento social, eu assistia ao mesmo ritual se repetir. Helena chegava como protagonista, abraçada por convidados influentes, rodeada por elogios e promessas de parcerias. Eu permanecia alguns passos atrás, organizando listas de presença, verificando reservas, distribuindo credenciais. Sempre que alguém me perguntava quem eu era, Helena respondia antes que eu tivesse tempo de abrir a boca: essa é minha irmã. Ela me ajuda com a parte prática. A palavra ajuda soava como redução, não do que eu fazia, mas do que eu era. Dentro de casa, o contraste se tornava ainda mais gritante. Helena ocupava o melhor quarto, com varanda e vista para o jardim principal. Eu ficava no aposento distante, sem vista alguma, com janelas que davam para a lateral da casa. Ela recebia carros novos como presentes, eu recebia promessas vagas de um futuro promissor. Quando compravam vestidos para ela, traziam para mim sobras ou versões mais simples. Minha mãe justificava sempre: Helena precisa manter uma imagem impecável. Você é mais discreta, combina com coisas simples. Mas o que mais me machava não eram os bens materiais, era a confirmação silenciosa de que nenhuma das minhas necessidades emocionais importava. Eu não conseguia lembrar a última vez em que alguém tinha me perguntado, de verdade, se eu estava feliz. Quando tentava expressar aquilo que sentia, era interrompida com frases cortantes: você sempre dramatiza, não seja ingrata, Lili, você tem tudo, não tem do que reclamar. E assim eu me calava outra vez, engolindo o choro que ficava estacionado na garganta. A rivalidade com Helena nunca tomou a forma de discussões abertas, nossas batalhas eram silenciosas, travadas nos olhares atravessados, nos sorrisos irônicos, nos comentários carregados de veneno e açúcar ao mesmo tempo.
Certa noite, enquanto eu organizava documentos no escritório da casa, ela apareceu à porta e observou por alguns segundos em silêncio antes de dizer: "Você leva tudo tão a sério. Às vezes acho que você trabalha demais para alguém que nunca vai liderar nada." Não havia zombaria explícita em seu tom, mas a frase atravessou meu peito como uma lâmina lenta. Apesar de tudo, eu ainda acreditava que nossa relação poderia mudar. Em alguns momentos, eu lembrava da irmã de infância que dividia comigo os brinquedos e ria comigo nas escadas. Queria acreditar que aquela versão dela ainda existia em algum lugar. Eu tentava me aproximar, convidá-la para conversar, mas sempre recebia respostas evasivas. "Agora não posso, estou ocupada demais, outro dia a gente fala." Nunca falávamos. Enquanto isso, eu me aprofundava cada vez mais nos bastidores das empresas. Corrigia inconsistências, sugeria estratégias, apontava riscos em contratos, tudo por e-mail, sem assinatura, sem autoria, sem reconhecimento. Às vezes eu me perguntava se minha maior falha não era fazer tudo bem demais em silêncio, permitindo que outros ocupassem o palco que eu ajudava a montar. No fim, eu me tornara cúmplice involuntária de minha própria invisibilidade. Ao aceitar o papel imposto, ajudava a manter a ilusão de que Helena era suficiente sozinha. Mesmo assim, dentro do meu peito, algo começava a mudar, uma inquietação constante, uma sensação de que aquela dinâmica estava chegando a um ponto de ruptura. Eu não entendia como ou quando, apenas sentia que aquele equilíbrio injusto não poderia durar para sempre. E, ainda que eu não tivesse coragem de admitir, uma parte de mim começava a desejar, secretamente, que o mundo que sustentava a minha exclusão finalmente desabasse. Quando meus pais anunciaram que fariam um evento grandioso para celebrar o futuro da família, eu senti um arrepio que não conseguia explicar. A notícia veio durante um jantar silencioso, daqueles em que apenas os talheres ditam o ritmo da noite. Meu pai colocou o guardanapo sobre a mesa e disse: "Teremos uma cerimônia especial no próximo mês. Será o momento perfeito para oficializar algumas decisões importantes." Helena abriu um sorriso amplo, daqueles que denunciam que ela já sabia de tudo. Eu, por outro lado, só soube naquele instante, como sempre. Nos dias que antecederam o evento, a casa se transformou em um formigueiro de preparativos. Decoradores, floristas, seguranças, chefes, organizadores, todos iam e vinham como se a mansão fosse um hotel de luxo prestes a receber uma celebridade mundial. Eu observava tudo de longe, tentando entender qual seria meu papel naquela noite. Ninguém me explicava nada. Cada vez que eu tentava perguntar, minha mãe desviava o olhar e dizia: "Apenas esteja presente. Você sabe se comportar." Essa frase me soou estranha, fria, quase como um aviso. Comecei a notar pequenos sinais de que a cerimônia não seria apenas festiva. Havia conversas sussurradas entre meus pais, portas fechadas quando eu me aproximava, documentos empilhados em pastas pretas com etiquetas que não me deixavam ver o conteúdo. Eu me ofereci para ajudar, mas Helena recusou com o mesmo sorriso condescendente de sempre: "Não precisa, Lili. Essas decisões são muito delicadas. Vou cuidar de tudo." Ela dizia isso enquanto fazia absolutamente nada além de provar vestidos e escolher joias novas. No dia do evento, acordei com o silêncio pesado que sempre antecede algo grandioso ou desastroso. Passei boa parte da manhã tentando escolher uma roupa adequada, algo que fosse discreto, mas não apagado demais. Acabei optando por um vestido simples, azul escuro, que eu mesma havia comprado com meu próprio dinheiro. Enquanto eu me arrumava, ouvi risadas vindas do quarto da Helena. Ela tinha um time inteiro de profissionais ao redor, preparando cabelo, maquiagem, unhas. A diferença gritante entre nós parecia se multiplicar a cada detalhe. Quando desci as escadas no fim da tarde, o salão principal já estava iluminado com luzes douradas, mesas impecavelmente postas e arranjos de flores que pareciam ter sido escolhidos pétala por pétala. Os convidados chegavam em carros luxuosos, sendo recebidos com champanhe e músicos ao vivo. Eu me posicionava à beira do salão, cumprimentando algumas pessoas que me reconheciam de vista, mas quase ninguém sabia meu nome. Quando o mestre de cerimônias pediu atenção, senti o ar mudar. Os convidados se acomodaram, as luzes se ajustaram,
e meus pais subiram ao palco improvisado no centro do salão. Helena estava ao lado deles, brilhando como se fosse uma estrela prestes a receber um prêmio internacional. Meu pai segurava um envelope ornamentado e minha mãe tinha o olhar radiante de quem está prestes a exibir um troféu. Eu fiquei ali, parada, sem saber o que esperar, mas sentindo que algo muito maior do que eu poderia imaginar estava prestes a acontecer. Novamente, ninguém me chamou para perto. Ninguém pediu que eu subisse ao palco. Eu era apenas parte da plateia, apesar de ser sangue da mesma família que estava ali sendo celebrada. Senti um nó se formar na boca do estômago quando meu pai ergueu o microfone e disse: "Hoje celebramos o futuro da nossa família, e por isso decidimos oficializar um passo de grande importância." O salão silenciou. Eu mal respirava. Helena segurou as mãos da minha mãe, posando para as câmeras como se estivesse prestes a ganhar a coroa de um concurso. E então meu pai abriu o envelope. Aplausos começaram antes mesmo de eu entender o que estava sendo anunciado. O brilho nos olhos de Helena não deixava dúvidas, era sobre ela. Sempre foi sobre ela. Mas, mesmo assim, eu fiquei ali, esperando ouvir meu nome em algum ponto. Um reconhecimento mínimo. Uma menção. Qualquer coisa. Não veio. Em vez disso, as palavras que ecoaram pelo salão cortaram algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda existia. Eu senti o chão sumir, mas permaneci imóvel, como se estivesse presa dentro de uma fotografia. Meu corpo inteiro ficou gelado, enquanto todas as pessoas ao meu redor reagiam com aplausos, sorrisos e elogios, como se a vida inteira eu não estivesse ali, como se eu nunca tivesse feito parte daquela família. Naquele instante, sem ninguém perceber, algo dentro de mim começou a morrer, e outra coisa, algo que eu não sabia nomear, começou a nascer. Quando as luzes da cerimônia começaram a se apagar e os convidados voltaram a conversar animadamente, eu ainda estava parada no mesmo lugar, tentando reorganizar o que fora quebrado dentro de mim. O salão inteiro parecia um espetáculo distante, quase artificial, risadas altas demais, taças brindando por decisões que não me incluíam, minha irmã sendo cercada por cumprimentos e abraços enquanto eu permanecia invisível, como em toda a minha vida. Alguns olhares curiosos se voltaram para mim por segundos, mas ninguém veio perguntar se eu estava bem. Ninguém quis ouvir o silêncio que eu carregava no peito. Pouco depois, um dos funcionários da casa se aproximou com passos hesitantes e murmurou: "Seus pais pediram para a senhorita ir até a sala privada." O tom dele soava constrangido, como se também sentisse vergonha da tarefa que cumpria. Caminhei até o corredor lateral sentindo cada batida do meu coração ecoar nos ouvidos. Ao atravessar a porta da sala reservada, encontrei meus pais sentados em poltronas opostas e Helena recostada perto da janela, mexendo distraidamente no celular. A atmosfera ali era quase clínica, fria, impessoal, distante de qualquer sentimento que lembrasse família. Meu pai foi direto, sem rodeios, sem sequer me oferecer um lugar para sentar. "Lili, está na hora de você seguir seu próprio caminho." A frase saiu da boca dele como uma sentença pronta havia anos, aguardando apenas o momento certo para ser proferida. Minha mãe completou, sem me encarar: "Você já é adulta. Não precisamos mais sustentar você." Tentei dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra conseguiu atravessar o nó que se formou na minha garganta. O ar parecia pesado demais para ser respirado. Foi então que meu pai estendeu a mão e me pediu a chave do carro. Eu olhei para ele, confusa, acreditando por um instante que fosse algum tipo de brincadeira cruel. Não era. "O carro pertence à empresa. Não podemos permitir que você continue usando", ele explicou, com uma calma assustadora. Retirei um molho de chaves da bolsa com dedos trêmulos e coloquei em sua mão aberta, sentindo como se estivesse entregando mais do que um objeto, entregava a última ilusão de que ainda me pertenciam coisas naquela casa. Minha mãe deslizou o celular sobre a mesa e acrescentou: "Também providenciamos o bloqueio dos seus cartões. Você precisa aprender a se virar sozinha." Aquilo soou como punição, não como lição. Helena permaneceu silenciosa durante todo o diálogo, mas quando nossos olhares se cruzaram, ela esboçou um sorriso quase imperceptível, não de alegria escancarada, mas de satisfação contida,
como quem finalmente venceu uma disputa antiga que nunca admitira travar comigo. Eu não gritei. Não chorei ali. Não pedi explicações nem tentei negociar. Algo dentro de mim sabia que qualquer reação seria recebida como mais um drama inconveniente. Apenas balancei a cabeça lentamente, aceitei aquela expulsão silenciosa e me virei para sair da sala, com as pernas estranhamente firmes para alguém que sentia o chão implodir sob os pés. Voltei ao salão por alguns minutos apenas para atravessá-lo como uma estranha. À minha volta, convidados celebravam, garçons circulavam com bandejas reluzentes e músicos tocavam uma melodia elegante completamente desconectada da destruição que acabará de ocorrer. Ninguém percebeu quando subi as escadas laterais em direção ao meu quarto, enquanto a minha antiga vida continuava a ser brindada logo abaixo. No quarto afastado onde eu passará toda a juventude, arrumei uma mala pequena com roupas simples, alguns livros e documentos pessoais. Cada objeto colocado ali parecia pesado demais, não pelo valor material, mas por representar pedaços de um passado que eu não levaria comigo. Toquei na cabeceira da cama, no abajur antigo, na janela sem vista que tantas vezes fora minha única companhia. Pareciam despedidas silenciosas que ninguém testemunharia. Quando desci novamente, cruzei com 2 funcionários que evitaram encarar meus olhos. Atravessei a porta principal sem ser barrada por ninguém, não porque fosse livre, mas porque, naquele momento, eu já não pertencia mais àquele lugar. O ar frio da noite bateu em meu rosto assim que alcancei a calçada, e só então percebi o silêncio absoluto que me cercava pela primeira vez na vida. Não havia carro à minha espera, nenhum motorista, nenhum plano. Apenas eu, uma mala pequena e uma rua escura se estendendo diante de mim como um caminho sem destino definido. Caminhei sem rumo por alguns minutos, ouvindo ao longe a música ainda ecoando da mansão, a trilha sonora perfeita para a indiferença. Cada passo parecia me afastar não só da casa, mas da garota invisível que eu fora por tantos anos. Eu respirava fundo, tentando impedir que o choro viesse, mas as lágrimas escaparam, molhando meu rosto enquanto eu seguia em frente sem saber para onde ir. Naquela noite, eu entendi o significado mais cruel da solidão, ser cortada da própria família não com gritos ou escândalos, mas com um simples gesto burocrático, uma chave retirada, um cartão bloqueado, uma porta que se fecha sem sequer precisar ser batida. Eu caminhei por ruas que nunca tinha reparado de verdade antes, fachadas apagadas, vitrines fechadas, pessoas apressadas atravessando calçadas molhadas pela garoa fina da madrugada. Minha mala parecia mais pesada a cada esquina, não pelo peso das roupas dentro dela, mas pelo vazio que ecoava no peito. Eu precisava encontrar qualquer lugar onde pudesse parar, sentar, respirar. Um ponto fixo em meio ao caos silencioso que havia tomado conta de mim. Depois de algumas quadras, vi a fachada iluminada de um hotel pequeno, daqueles frequentados mais por viajantes cansados do que por hóspedes exigentes. Entrei com passos hesitantes e me aproximei do balcão. Boa noite, eu gostaria de um quarto simples, só para hoje, pedi, sentindo minha voz sair mais fraca do que eu esperava. O atendente, um homem de meia idade com semblante neutro, digitou algumas informações sem fazer perguntas. Quando informou o valor, senti um misto de alívio e preocupação. Eu só conseguiria pagar com o pouco dinheiro que ainda havia na minha bolsa. Mesmo assim, entreguei as notas, sabendo que aquelas seriam as últimas que eu tinha. O quarto era pequeno, com paredes claras e móveis antigos. A cama parecia grande demais para o espaço, quase encostada na janela estreita que dava para um beco silencioso. Sentei na beirada do colchão segurando a mala fechada, incapaz de abri-la por alguns minutos. Era como se, ao desfazer aquela mala, eu finalmente assumisse a verdade dura demais para ser aceita: eu não tinha mais uma casa. Quando me permiti desabafar, chorei em silêncio, abafando os soluços contra o travesseiro áspero. Não queria que ninguém ouvisse minha dor, nem mesmo desconhecidos. Minhas lágrimas vinham carregadas de anos de engolir humilhações, de aceitar migalhas emocionais, de fingir que aquilo tudo era normal. Percebi que não estava chorando apenas pela noite em questão, eu chorava por todas as noites em que me senti pequena na própria família. Depois de algum tempo, sentei no chão com as costas encostadas na parede e abri a mala, retirando os poucos objetos que havia levado, roupas simples, documentos,
um livro antigo de administração cheio de anotações à margem e um porta-retrato com uma foto antiga em que Helena e eu ainda éramos crianças. Observei aquela imagem por um longo tempo. Nós duas sorríamos sem rivalidade, abraçadas no jardim da antiga casa, antes de um mundo adulto nos separar com interesses e comparações. Passei o dedo pelo plástico que protegia a foto e sussurrei para mim mesma: em que momento tudo deu tão errado? Deitei na cama sem trocar de roupa, encarando o teto sem manchas, uniformemente branco. As cenas da minha vida deslizavam pela mente como um filme acelerado, festas em que eu era apenas figurante, relatórios sem assinatura, elogios destinados a outra pessoa, a constante sensação de não pertencer a lugar nenhum. Pela primeira vez, senti algo diferente do simples abandono, senti raiva. Não uma raiva explosiva, mas densa, silenciosa, amadurecida. Uma raiva que vinha acompanhada de lucidez. Era injusto. Não havia outra palavra. Eu dera anos da minha vida para ajudar a manter aquele império de pé e fora descartada sem direito sequer a uma explicação honesta. Eu sempre aceitara, sempre engolira, sempre me dissera que fazia parte do jogo. Mas, ali naquela cama de hotel barato, algo mudou. A dor começou a se transformar em clareza. Eu havia sido conivente com a própria invisibilidade. Levantei no meio da madrugada e fui até o espelho do banheiro. Encarei meu reflexo por longos minutos, o rosto inchado do choro, os olhos cansados, mas também algo novo, uma firmeza estranha, quase desconhecida. Falei comigo mesma em voz baixa, como se precisasse ouvir aquelas palavras para torná-las verdadeiras: você não nasceu para ser coadjuvante de ninguém. Voltei para o quarto e, pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado, ergui o corpo com outra postura. Sentia medo, claro, medo do futuro, da instabilidade, da possibilidade de falhar completamente sozinha no mundo. Mas junto com o medo vinha a liberdade amarga de não precisar mais implorar por aceitação dentro da própria família. Quando me deitei novamente, já não chorei. Fiquei ali respirando fundo, ouvindo o ruído distante dos carros passando pelas avenidas próximas, permitindo que aquele som estranho se tornasse uma espécie de companhia. Eu não tinha mais nada, exceto a mim mesma. E, naquela solidão imposta, começava a compreender uma verdade desconfortável. Talvez fosse exatamente naquele ponto mais baixo da minha vida que eu estivesse, finalmente, começando a subir. O dia amanheceu cinza, pesado, como se o céu conhecesse o estado da minha alma. A luz fraca atravessava a cortina estreita do quarto, desenhando faixas irregulares na parede. Eu despertei com o celular vibrando na mesa de cabeceira, um som curto, insistente, quase agressivo naquele silêncio absoluto. Pisquei algumas vezes, tentando lembrar onde estava, até que a realidade voltou inteira, sem piedade. Hotel barato. Mala no chão. Nenhuma mensagem no telefone. Nenhuma chamada perdida de quem deveria se importar comigo. Atendi o telefone automaticamente, ainda sem olhar o número. Do outro lado, uma voz firme e apressada disse: Lili, finalmente consegui falar com você. Bastou ouvir aquelas palavras para meu coração disparar. Era meu advogado, o mesmo homem que eu tentara procurar semanas antes, depois de desconfiar de estranhas movimentações nos documentos da empresa da família, e com quem eu nunca conseguirá uma reunião efetiva porque sempre surgia algum compromisso urgente imposto por meus pais. Preciso te ver pessoalmente o quanto antes, ele continuou. O que eu descobri muda tudo. Sentei na cama segurando o telefone com força. Meu corpo inteiro estava alerta. Perguntei o que havia acontecido, mas ele respondeu sem rodeios: não posso explicar tudo por telefone. É sério demais. Pouco tempo depois, eu já estava dentro de um táxi, observando a cidade passar pelas janelas como se assistisse à vida de outra pessoa. Cheguei ao prédio onde ficava o escritório do advogado pouco antes das 9 da manhã. Subi os degraus com passos cautelosos, sentindo um aperto estranho no estômago, uma mistura de expectativa e medo. A recepcionista me levou direto à sala dele. Ele estava em pé quando entrei, com uma pilha de pastas abertas sobre a mesa. Assim que me viu, fechou a porta com cuidado e disse: Lili, eu vinha tentando te encontrar há semanas. Só não consegui porque recebi ordens diretas da sua família para adiar qualquer contato.
Essa frase caiu como um tapa. Ele me convidou a sentar e começou a espalhar documentos diante de mim. Eram cópias autenticadas, extratos societários, atas de reuniões que eu jamais fora convidada a participar. Ele apontava cada papel enquanto explicava. Seu nome constava originalmente como principal beneficiária da herança empresarial dentro da estrutura legal criada pelo seu avô. Isso não era uma promessa simbólica, estava registrado em cartório. Senti minhas mãos começarem a tremer. Ele continuou: há cerca de 3 meses, ocorreram alterações ilegais nesses documentos. Seu nome foi reduzido a uma participação irrelevante, enquanto a totalidade dos ativos foi concentrada em sua irmã. Meu coração parecia martelar no peito. Essas alterações foram feitas sem o devido consentimento de todas as partes exigidas pela legislação. Além disso, houve assinatura falsa em algumas atas e uso indevido de representação jurídica, completou. Fiquei alguns segundos sem conseguir falar. Eu só conseguia olhar para os contratos, reconhecendo assinaturas que jamais foram minhas, nomes de advogados que eu desconhecia, datas de reuniões às quais eu nunca estivera presente. Tudo o que foi apresentado publicamente ontem pode ser judicialmente contestado, ele disse por fim. O evento não tem validade legal enquanto esse processo não for concluído. Encostei as mãos ao rosto, sentindo um choque percorrer meu corpo. Era como se houvesse vivido uma grande mentira durante anos, e naquele instante a cortina finalmente tivesse sido puxada. Perguntei em voz quase inaudível: então, nada do que fizeram é definitivo? O advogado assentiu com gravidade. Eles se precipitaram. Apostaram que você não teria acesso a essas informações. Ou que simplesmente aceitaria o que foi feito. Aquela frase me atravessou com uma clareza dolorosa. Eles contavam com a minha submissão. Ele acrescentou: se entrarmos com a ação agora, há grandes chances não só de anular a transferência, como também de abrir investigação criminal por fraude jurídica. Ouvir isso foi como assistir a um castelo de cristal se estilhaçar, não o meu, mas o deles. Pela primeira vez desde que fui expulsa da minha própria casa, senti que o jogo havia mudado. Eu não era mais apenas a filha descartada, eu tinha provas nas mãos. Saí do escritório em estado de torpor, andando pelas calçadas sem sentir o chão direito. A cidade parecia diferente, menos hostil, menos esmagadora. O medo ainda existia, mas agora ele caminhava ao lado de algo novo: esperança. Não a esperança ingênua de ser aceita, mas a esperança firme de poder lutar. Naquela manhã, compreendi a verdade que jamais tinha ousado assumir: o poder que meus pais e minha irmã exibiam com tanta certeza fora construído sobre mentiras. E mentiras, quando expostas, desmoronam com uma rapidez assustadora. Enquanto eu seguia pela rua, respirando o ar frio do novo dia, uma convicção tomou forma silenciosa dentro de mim: eu não voltaria a ser invisível. Não depois de saber que a verdade estava, finalmente, ao meu alcance. Eu nunca mais voltei àquela mansão. A decisão foi imediata e definitiva, como se meu corpo soubesse antes da minha mente que aquele lugar já não me pertencia, ou talvez nunca tivesse pertencido. Aluguei um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, mobiliado apenas com o essencial. Não era luxuoso, não tinha mármores nem lustres, mas havia algo precioso ali: silêncio sem desprezo, espaço sem julgamento e a sensação inédita de que cada chave, cada porta e cada parede eram realmente minhas. Enquanto eu reconstruía a própria vida em passos cuidadosos, o processo judicial avançava em silêncio estratégico. Meu advogado entrou com a ação de anulação da transferência patrimonial e anexou todas as provas de adulteração documental: assinaturas falseadas, reuniões inexistentes, alterações feitas fora dos trâmites legais. Em poucos dias, a Justiça determinou o bloqueio imediato dos bens transferidos de forma irregular. Os 55 milhões de dólares anunciados em público foram congelados, nenhuma movimentação bancária poderia ser realizada até a conclusão do caso. A queda da minha família começou ali. Helena foi a primeira a sentir. Acostumada a viver de aparências, viu os cartões de crédito estourarem, limites serem suspensos, convites para eventos sumirem. Os mesmos empresários que a bajulavam começaram a evitar seu nome.
investigadores passaram a analisar os contratos assinados em seu nome, muitos deles com irregularidades ligadas à falsificação de assinaturas que, até então, ela fingia não conhecer. Quando foi formalmente intimada a prestar depoimento, tentou ligar para mim repetidas vezes. Eu nunca atendi. Não havia mais nada a ser dito entre nós. Meus pais enfrentaram algo ainda mais devastador, a reputação. O processo se tornou público depois que documentos vazaram para a imprensa financeira. Em poucas semanas, o casal exemplo de ética empresarial virou manchete em colunas jurídicas e noticiários econômicos. Meu pai perdeu cargos em conselhos administrativos. Parcerias históricas foram suspensas. A empresa começou a sofrer investigações dentro e fora do país, e contratos importantes foram imediatamente revisados. Minha mãe, que sempre viverá do prestígio social, desapareceu dos eventos, mantendo-se reclusa para evitar constrangimentos públicos. E todos eles passaram, finalmente, a me enxergar. Meu telefone começou a tocar incessantemente, números desconhecidos, mensagens longas cheias de justificativas tardias, pedidos de conversa, tentativas desesperadas de reconciliação. Minha mãe deixou uma mensagem de voz em prantos: "Nós erramos, Lili, podemos consertar isso." Meu pai escreveu friamente: "Podemos resolver isso fora dos tribunais." Não é bom para ninguém. Helena, em um áudio entrecortado, sussurrou: "Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, eu só queria ser a escolhida." Nenhuma daquelas vozes me comoveu. Eu ouvi cada mensagem uma única vez em silêncio, não para reabrir feridas, mas para ter certeza de que a menina invisível havia realmente deixado de existir. Perdoar não significava voltar atrás. E reconciliação só faz sentido quando existe arrependimento verdadeiro, não medo das consequências. Escolhi seguir em frente. Com o bloqueio dos bens, a justiça reconheceu oficialmente minha condição como herdeira principal dentro da estrutura original criada por meu avô, exatamente como os documentos antigos registravam. Eu não ganhará nada novo, apenas recebi aquilo que sempre fora meu por direito e que havia sido tomado com fraude e desprezo. Parte dos valores ficou retida até o fim das investigações, mas agora eu estava, legalmente, restaurada à posição que tentaram apagar. Ainda assim, decidi não retornar às empresas da família. Pela primeira vez, eu queria algo construído por mim, sem o peso do sobrenome, sem jogos de poder ou máscaras sociais. Usei recursos próprios liberados judicialmente para investir em uma pequena consultoria focada em orientação financeira para mulheres empreendedoras, mulheres que, como eu, haviam aprendido cedo demais a trabalhar em silêncio enquanto outros recebiam os aplausos. Cada contrato fechado tinha um significado maior do que o dinheiro envolvido, era a prova de que eu não precisava mais ser sombra de ninguém. Volta e meia, eu pensava em Helena, imaginando se ela finalmente aprenderia que brilho sem verdade é apenas reflexo vazio. Pensava nos meus pais, agora encarando os próprios atos diante de tribunais, não mais protegidos pelo prestígio que usaram como escudo durante toda a vida. Eles perderam bens, status e influência, mas, acima de tudo, perderam a possibilidade de continuarem fingindo que eu nunca importei. Quanto a mim, eu ganhei algo que jamais coube em herança alguma. Ganhei voz. Ganhei liberdade. Ganhei a certeza de que minha história não começou quando fui expulsa com uma mala na mão, ela começou quando eu decidi não voltar mais como a filha esquecida, mas seguir como a mulher que ninguém conseguiu apagar. E, pela primeira vez em toda a minha vida, caminhei para o futuro sem precisar de aplausos, porque finalmente aprendi a me enxergar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!